O inciso 8º é a hipótese em que o juiz proferirá uma decisão sem julgamento do mérito quando homologa a desistência da ação. Portanto, quando o autor requer a desistência da ação, em sendo isso possível, se não, vamos lembrar, se não houve contestação, isso está no parágrafo 4º, 5º, se não houve contestação ainda, a desistência do autor é livre, portanto não há nenhum empecilho para que o autor desista se não houve contestação. Se já houve contestação, a desistência, o pedido de desistência é possível, a desistência é viável, mas aí desde que o réu consinta, o réu faça a anuência em relação a essa desistência. E a desistência pode ser oferecida até a sentença. Depois de proferida a sentença, não há mais o que desistir, porque a decisão foi dada. Então, quando o juiz homologa esse pedido de desistência, ou porque o réu não foi citado, ou porque foi e anuiu a isso, a gente tem uma sentença que, portanto, não julga o mérito. No inciso 9º, em caso de morte da parte e a ação for considerada inadmissível por disposição legal, ou seja, quando a causa versar sobre um direito absolutamente personalíssimo, um direito que não se transmite pela sucessão por morte, é óbvio que a morte da parte faz morrer o direito que a ela só pertence. De modo que, nesse caso, a gente terá uma extinção do processo sem julgamento do mérito por perda do próprio objeto que morreu com a morte da parte. Algumas observações agora em relação aos parágrafos, porque o inciso 10º fala nas outras hipóteses desse código. Portanto, sempre que houver em algum lugar do código menção à extinção do processo sem julgamento do mérito, não há problema nenhum, porque é uma hipótese aleatória, além dessas 9 especificamente anotadas no código. Uma coisa importante é o seguinte: as hipóteses do inciso 4, 5, 6 e 9, portanto, pressupostos processuais, perempção, litispendência, coisa julgada, legitimidade, interesse e morte, essas hipóteses, segundo o parágrafo 3º, são reconhecidas em qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição. Portanto, essas questões que podem gerar a extinção do processo sem julgamento do mérito, tanto essas do inciso 4, 5, 6 e 9, portanto, são sempre possíveis de serem alegadas e reconhecidas em qualquer tempo, em qualquer grau de justiça. E por fim, uma questão que nos vincula a um assunto futuro, mas já dá para antecipar, o parágrafo 7º diz o seguinte, uma curiosidade, uma excepcionalidade. Quando for interposta apelação contra essa sentença, que não julga o mérito, portanto, essa sentença terminativa, quando ela for proferida, é possível, por ser sentença, o cabimento de um recurso chamado apelação. A gente vai ver que a apelação é um recurso cabível contra sentenças, qualquer que seja ela. Portanto, em sendo terminativa sem julgamento do mérito, o recurso cabível também é apelação. Só que aqui tem uma curiosidade. Interposta a apelação, que é a mesma curiosidade que a gente já viu lá nos casos de deferimento da petição inicial. O juiz terá 5 dias para se retratar. Portanto, é um caso excepcional em que, apresentada a apelação, a competência de análise é do próprio juiz primeiro. Ao contrário das outras apelações em que a competência para julgamento do mérito de uma apelação é do tribunal, nesse caso em que a sentença não julga o mérito, é possível que o juiz se retrate e, portanto, reconheça que proferiu uma sentença mal dada. De modo que agora, olhando a apelação, ele reconhece que não seria a hipótese de extinção do processo em julgamento do mérito. Ele se equivocou. Portanto, ele se retrata, ele cancela a sentença que ele deu e o processo segue tranquilamente para as outras fases. Portanto, é uma hipótese excepcional de juízo de retratação em recurso de apelação. Tá bom? Uma última consideração, o 486... ele tem uma referência com a coisa julgada formal, né? Diz, essa sentença judicial do artigo 485, que não resolve o mérito, não impede que a parte proponha de novo a ação, justamente porque não faz coisa julgada material. Só que o parágrafo 1º faz uma coisa interessante. Para que eu ingresse com uma outra ação, idêntica a essa que foi extinta, eu tenho que comprovar que na ação anterior eu já quitei as custas e os honorários advocatícios. Portanto, eu só posso propor de novo a ação se eu comprovar nessa segunda ação que aquela primeira ação que foi extinta sem julgamento do mérito, eu, autor dessa primeira e da segunda, já quitei as custas
daquele processo anterior e os honorários daquele processo anterior. Tá bom? Bem-vindos, um abraço.